Você tem fibromialgia? Então fica comigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre fibromialgia e depressão. Bem, a fibromialgia, ela é uma síndrome que dispara várias coisas aí e ela está muito ligada com os hormônios do bem-estar, que são a serotonina e a dopamina, que também são os hormônios principais para a questão da depressão. E até, né, acontece, não sei se aconteceu já com vocês aí, que eu também tenho fibromialgia. Eu sou terapeuta, mas eu tenho fibromialgia também. De alguns médicos não aceitarem que você tem fibromialgia, que sequer fibromialgia existe, né? Que o que você tem é depressão, que depressão também causa essa falta de energia, essa falta de vontade e essas dores pelo corpo. Então, muitos médicos dizem que não tem uma linha bem definida de diferença entre fibromialgia e depressão. Porque toda pessoa que tem fibromialgia acaba em algum momento ficando mais depressiva. Ou já tinha depressão antes, então é uma coisa assim. Mas de certa forma, é realmente interessante que é o mesmo eixo cerebral que vai ser importante para essas duas doenças, para esses dois problemas de saúde. Numa das formações que eu fiz, eu participei de um workshop que era saúde do cérebro. Na verdade, era neurosuplementação, né? E nesse workshop, né, o doutor que estava dando esse workshop, ele é da área da farmácia, da farmacologia, do desenvolvimento de medicamentos, né? Mas ele acabou se especializando em suplementação. E aí ele conduz pesquisas, né, em faculdades e tudo mais, e aí ele fala, gente, mesmo para o remédio funcionar, você tem que estar com um mínimo de nutrição para o cérebro. A gente tem mania de tratar a parte do cérebro só como se fosse o mental, o psicológico. A gente quer os efeitos psicológicos de um fármaco. Mas o cérebro é um dos órgãos do corpo humano. Do mesmo jeito que você toma vitamina para o fígado, para o coração, você toma algum medicamento para tratar o estômago, por que você não pode perceber quais são os nutrientes que precisa para o cérebro? No cérebro, de alguma forma ainda não totalmente desvendada pela ciência, se produz depois a mente. A mente e o cérebro são coisas separadas, mas uma coisa influencia na outra, né? O teu processo de pensamento, de mental, vai influenciar na forma como você raciocina, como você age, como você faz as coisas e como o seu corpo funciona, inclusive com a psicossomática das doenças. Mas o contrário também, um cérebro pouco nutrido não tem como fazer as ligações neurais, a comunicação entre neurônio de uma forma eficiente. Então ele fica usando o que já está muito bem gravado ali, que geralmente é lixo emocional. Os traumas, os dramas pessoais a gente grava com muito mais facilidade do que os nossos momentos de felicidade, porque tem muito mais impacto. Por que tem mais impacto momentos ruins, coisas ruins, do que coisas positivas? Porque coisas ruins nos treinam para a sobrevivência. Para você aprender aquilo ali é ruim, é importante, é super importante para que você sobreviva, você perceber que ali, por aquele caminho, ou aquele ser, ou aquela comida, ou aquela coisa te faz mal e você largar, se proteger, se preparar para lutar contra aquilo ou fugir daquilo numa fuga estratégica. Coisas boas não, coisas boas é para relaxar, coisas boas é para curtir, para aproveitar o momento. Então é muito mais importante para a sua sobrevivência você aprender sobre as coisas ruins. Quando você não está produzindo coisas boas na sua vida, não tem uma alimentação saudável o suficiente para produzir apenas nutrientes para o seu cérebro, você tem um monte de neurotóxicos juntos. Ainda por cima, você não tem o psicológico bom.
e você começa a ter que acessar pensamentos, criar coisas na sua vida, você vai acessar as memórias negativas, você não vai acessar as memórias boas, as boas experiências. Então, você ter a neurosuplementação é muito importante, é uma primeira base mínima para você começar a ter um pouquinho mais de qualidade de vida para qualquer doença que você tenha, mas principalmente para fibromialgia. São os suplementos importantes para a área cerebral, para o bom funcionamento dos neurônios e para a boa produção de hormônios de bem-estar. Talvez você ainda tenha que tomar medicamentos para te auxiliar no analgésico, no anti-inflamatório, principalmente o antidepressivo. Mas talvez nem isso seja necessário, se você conseguir produzir tudo isso dentro de você, porque o seu cérebro está bem alimentado. Agora, aqui eu vou falar um pouquinho da boa alimentação do cérebro, física mesmo, né? A questão orgânica, biológica. Depois, no outro vídeo, a gente vai falar da boa alimentação do cérebro psicológica. Mas vamos lá. Então, você tem o que o cérebro precisa para funcionar? Ele precisa ter gordura de qualidade, porque gordura queima e faz energia. O cérebro é um dos órgãos que mais utiliza a energia do corpo humano. O segundo órgão que mais utiliza energia do corpo humano é o coração. Sem esses dois funcionando, se um deles parar, você está morto, acabou a sua vida. Então, eles são os que mais consomem. Cada um deles consome 20% da energia do seu corpo. Então, 40% de energia é para cérebro e coração funcionarem no mínimo, tá? Então, no mínimo deles, né? Sem muita eficiência, mas está funcionando. Já é 20% da sua energia. Então, o resto do corpo fica com 60% de energia para funcionar. Então, colocar uma gordura de qualidade, que são os ômegas 3, seja de uma alimentação natural que você vai consumir gorduras através de alimentação que não seja gordura saturada, que não seja gordura trans, né? Seja através de suplementação com ômega 3, você precisa ter gordura para o cérebro. Segunda coisa, a vitamina D. É muito importante que você consuma vitamina D, porque a vitamina D vai ser a grande disparadora dos hormônios do bem-estar. Por isso que muitas pessoas têm depressão no inverno, quando o inverno é muito rigoroso. É falta de vitamina D, tá? A chamada depressão sazonal. Aí eu indico, tomou vitamina D, tem que tomar vitamina K, para não ter aí perigo de calcificação fora dos ossos. A vitamina B12 é muito importante para o cérebro. Ela vai atingir memória, capacidade de aprendizado e depressão e problemas neurológicos no geral, a sensibilidade dos nervos, o funcionamento do sistema nervoso, tá? Até de movimentações de órgãos, de membros, né? Então, vitamina B12. Tomou B12? Toma B9 também. Na verdade, é bem legal você tomar todo o complexo B. Mas se você for comprar complexo B separado, não é com uma pessoa te indicando uma formulação própria, perceba que tem um bem mais baratinho que não tem a B12 e tem uns que é mais caro que tem B12. Tem que ter B12, tá? Depois vem ferro. Ferro é super importante. É ferro que leva a oxigenação para o nosso organismo. Falta de energia muitas vezes tem a ver com anemia, com falta de ferro. Então tem a B12. Olha, deu branco aqui. Olha a B12. Gordura, vitamina D, B12, ferro. E aí você tem que controlar a glicose, né? Muito açúcar no cérebro vai dar problema e tem que controlar a resistência insulínica que tem a ver com esse consumo de açúcar. Diabetes, né? O Alzheimer está sendo chamado de diabetes do cérebro, ou seja, tem tudo a ver a degeneração cognitiva cerebral com o excesso de açúcar no sangue. Então, esses componentes você precisa garantir para a questão da depressão e, consequentemente, da fibromialgia na saúde cerebral. Até o próximo vídeo.